Oi, eu sou o Enrido e hoje eu vou falar sobre essa questão do racismo de Marx e o argumento do professor Canhoteiro sobre a questão do racismo de Marx e possivelmente um racismo de Mises. Para deixar bem claro, eu respondo essa questão do livro Liberalismo do Mises fazem 3 anos. São 3 anos respondendo sempre as mesmas acusações, demonstrando que não são verdadeiras. Então, assim, a demonstração de um vídeo como eu estou fazendo aqui é uma demonstração de paciência, de muita paciência. Porque é como eu comentei numa live do Loconte quando ele me perguntou: o que você acha de quem diz que Mises defendeu o fascismo com o livro Liberalismo? E eu respondi com: a pessoa não leu o livro. E assim, ó, a pessoa não leu o livro, tá? Não tem outra saída. E a demonstração disso vai estar aqui com um vídeo do professor Canhoteiro, onde eu vou demonstrar empiricamente, de forma extremamente objetiva, que, professor Canhoteiro, você não leu esse livro. É impossível você ter lido esse livro e afirmar o que você afirmou no vídeo e estar consciente do que você está afirmando como verdadeiro, ou seja, você achar que é verdadeiro, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, o Zenaide foi lá e fez um vídeo dizendo que Marx é racista. E ao contrário do que eu fiz a minha vida inteira demonstrando que a acusação é falsa, o professor Canhoteiro achou que seria uma boa estratégia dizer o seguinte: ele era racista, mas sabe quem mais era racista também? Mises, no livro tal, página tal e assim por diante. Nós vamos ver aqui essa defesa do professor Canhoteiro, essa justificativa de racismo do professor Canhoteiro, e ver se realmente Mises foi racista. Então eu vou fazer igual a você. Eu não vou tirar de contexto, tá? Mas eu vou pegar um trecho da página 74. Eu acho meio difícil, né? Você não tirar do contexto e tirar uma página só, né? Antes de mais nada, no começo do livro, do prefácio, esqueci o nome do autor, ele simplesmente pega e lança o seguinte: a questão da ideia, para Mises, canta como um refrão em seu livro. Se botar refrão no PDF, vai ter essa frase. O cara tá querendo dizer o seguinte, que a importância das ideias é crucial pro Mises. E essa fala é extremamente importante para demonstrar que o contexto que o Canhoteiro tá tentando colocar não se segue, tá? Mas vamos lá. Do liberalismo, certo? E você vai ver o quão Mises é racista. Segundo ponto, Mises não é racista. Tu vai pegar um trecho de um livro de 1927, se não me falha a memória, publicação, mas a escrita começou lá por 24 e 25, então, enfim. Tá dizendo que esse trecho que você interpretou como racista implica que Mises necessariamente é racista. Isso é falso. Pra tu implicar que Mises é racista, você tem que dizer o seguinte: eu já li as últimas obras de Mises, inclusive sua Magnus Opus, chamada Ação Humana, eu li o argumento do polilogismo, eu li Mises refutando o racismo, e ainda assim eu acho que ele é racista. Tu deveria ter dito isso, você não vai dizer isso. Primeiro, você não leu as outras obras de Mises, certamente. Né? Segundo, porque isso seria contraditório. Pô, como é que ele refutou o racismo ao demonstrar que o polilogismo não se segue e eu tô dizendo que ele é racista? Não faz sentido. E terceiro, eu botei terceiro, mas não, é só pra ficar bonitinho, mas não tem terceiro. É só esses 2 pontos já são suficientes. E que é um liberal de direita que colaborou e de forma displicente para barrar o bolchevismo, né, a União Soviética, em detrimento ao crescimento de um fascismo. Bom, vamos nessa parte. Não, isso é falso. O título original do livro é Os Argumentos do Fascismo. O Mises pega e faz uma coisa que eu acho que vocês não conhecem, chamado paráfrase. Pega argumentos das pessoas que eram favoráveis ao fascismo e refuta ele logo em seguida. Então ele não faz essa troca de bolchevismo em detrimento do crescimento do fascismo. Tanto que ele demonstra por que o fascismo não se segue. E demonstra por que tá errado. Que é quando ele fala que somente o liberalismo consegue combater o socialismo. Que é quando ele fala que o fascismo vai acabar em derrocada. Que é quando ele fala que o fascismo tá usando os mesmos métodos inescrupulosos que a Terceira Internacional. Ou seja, essa fala aqui já tá fora do contexto e tá errada, evidentemente. No trecho ele vai indagar por que aquele território, né, soviético ele não foi facho, né, bigodista, e foi bolchevique. E aí ele... Não, ele não vai indagar por que ele não foi facho. Já tá fora do contexto, tá muito mal interpretado, por sinal. Ele vai indagar por que as ideias de liberdade não combateram o bolchevismo lá, tá? Então, essa tua pressuposição de uma parte que você falou, que não é tirar de contexto, já está fora do contexto, está interpretada da pior forma possível. escorrega e vai ser racista. Tá bom, pra ser racista, a condição necessária pra ser racista é o seguinte: tal coisa aconteceu em detrimento dessa raça porque ela é determinadamente, por algum motivo, inferior. Tal como Marx falou no seu livro, né, do Capital. Então, se Mises, aqui eu tô cravando, se Mises colocou que isso, a consequência do bolchevismo, é por conta de uma determinada raça, seria racismo. Ou seja, seria a ideia de que uma determinada raça leva a determinados pensamentos que levam a determinadas atitudes no concreto, beleza? Isso seria racismo. Vamos ver o que o professor Canhoteiro vai falar sobre essa questão da página 74 do livro Liberalismo, do Ludwig von Mises. A constatação de que ainda não puderam desvencilhar-se de modo tão cabal como os do bolcheviques
russos de qualquer consideração por noções ideais, liberais e por tradicionais preceitos éticos deve ser atribuída tão somente ao fato de que os fascistas atuam em países nos quais a herança intelectual e moral de milhares de anos de civilização não podem ser destruídas num piscar de olhos e não... Ou seja, a causa pela qual o fascismo não conseguiu florescer é por conta das ideias liberais que existiram na Europa no tempo que Mises citou. Agora existe uma nova raça chamada ideia? Eu acho que não, né? Não faz sentido. Porque a causa explícita demonstrada por Mises é a ideia, é o que barrou, por exemplo, o fascismo em certa maneira. E, infelizmente, essa ideia de liberalismo não era tão fortemente enraizado lá na Rússia, tá? Esse é o ponto. E não entre povos bárbaros e ambos os lados dos Urais, cuja relação como civilização nunca foi mais do que de habitantes predadores de floresta e do deserto, acostumado a se desenvolver em tempos em pilhagens de terras civilizadas, na caça à sua presa. Ele está falando dos eslavos. Ele está falando, em última instância, das ideias. Esse é o ponto. E a verdade é tanta de que ele não entende que os eslavos são ruins por serem eslavos, que na página 164, ele admite lá no último parágrafo que havia sim essa ideia de liberais dentro dos russos, né, entre o povo russo. A única diferença é que, infelizmente, as palavras do próprio Mises não conseguiram prevalecer em detrimento dos seus compatriotas. Nesse sentido, é evidente, é claro como a água, é claro como o sol do meio-dia, de que ele não está colocando a causa do crescimento dos bolcheviques por questão da raça, mas sim por questão da ideia liberal não estar lá presente. É isso. Agora tu pode julgar se tu acha que a ideia liberal não é a ideia mais adequada para o processo civilizatório. Eu até concordo porque leva a, querendo ou não, a socialismo, essas coisas, mas enfim, esse não é o ponto. Agora, tu dizer que é questão de raça, porque sinceramente foi demonstrado que Marx foi racista, meu amigo, é o pior tiro que tu já deu, que foi pela culatra e pegou no pé. É um tiro no pé e pela culatra. E mais ainda pra frente, na página 176, Mises deixa claro qual é a ideia do liberalismo pela qual ele defende, que é o seguinte: somente através de uma linha de raciocínio que trate toda a humanidade como uma comunidade essencialmente harmônica e que não dê lugar para a demonstração de quaisquer antagonismo irreconciliáveis entre nações, classes, raças e etc., pode-se demonstrar como esse aparente conflito de interesse, que parece à primeira vista ser irreconciliável, são de fato resolvido. Sabe quem que é contra essa ideia de harmonia, até mesmo entre nações, classes e raças? Antiliberais, porque Mises logo segue o seguinte: os partidos antiliberais não provam como acreditam que haja qualquer solidariedade de interesse entre nações, classe, raça, etc. Tudo que de fato consegue fazer é recomendar aos membros dessas particulares alianças de grupos uma luta contra os outros grupos. Então, quem fortalece a ideia racista, a ideia de classe, são os antiliberais. E a doutrina do liberalismo prega justamente o contrário, que existe uma harmonia. Tanto é que no começo do livro, por isso que eu falo que você não leu, por isso que eu falo e eu cravo que você não leu. Por isso que no começo do livro ele comenta que o liberalismo, primeiramente, é uma posição racional, enquanto as outras são posições emocionais, e que o liberalismo prega pelo direito dos outros. Tanto é que tem uma discussão que ele fala, onde ele faz uma ruptura entre o novo liberalismo, que ele chama erroneamente de neoliberalismo, com o liberalismo antigo, né? Onde o liberalismo antigo comentava que todos os seres humanos são iguais em termos materiais, vamos assim dizer, ou em termos de escolha, vamos assim dizer, e o neoliberalismo não. Eles são iguais em termos de direitos, tem que ter os direitos iguais, todos os seres humanos têm que ter os direitos iguais, apesar de que os seres humanos têm características específicas próprias, partindo de um individualismo. Então assim, professor Canhoteiro, em última instância você deixou uma mensagem bem clara, que é o seguinte: Marx de fato foi racista. E quando você pega e diz que ele não foi, tenta justificar de alguma maneira porque uma outra pessoa foi racista, você está dizendo o seguinte: ele foi, mas sabe também quem foi? O PT, né? Basicamente o PT da nossa era atual, né? Então você deixou uma mensagem bem clara: não, Marx foi racista. E a tentativa de justificar isso é falsa, porque você tirou de contexto de um livro que você demonstrou não ter lido, porque você literalmente pegou uma coisa de Mises que ele não é e ele combate no próprio livro. Então, nesse sentido, eu cravo o seguinte: primeiro, você não leu o livro inteiro. Segundo, você não leu o começo do livro. Terceiro, você não tem familiaridade com a ideia de Mises. E quarto, aparentemente Marx realmente foi racista, né? Putz, quem iria imaginar que uma ideia de classes, né, iria acabar fazendo com que as pessoas defendam esse tipo de coisa. É um pouco complicado, né? Então é isso, eu espero que tenha sido bem claro. Evidentemente é um pouco difícil manter a tranquilidade, como eu falei, 3 anos debatendo o mesmo tema com pessoas que não tiveram a pachorra de ler o livro e entender o que Mises está fazendo naquele livro. Bom, eu acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida, só deixar no comentário. Por hoje é só, um grande abraço
Até mais.